Senhor, agradeço a essa noite em que nós nos dispusemos a estarmos todos juntos em uma só consciência, olhando para dentro, olhando o caminho, iluminando, descortinando. Obrigado, Senhor, por ter nos permitido o teu evangelho, por ter nos permitido a tua presença em nossa presença. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela saúde de todos os meus irmãos. E todos aqueles enfermos, dai a eles a oportunidade de cura, não somente das mazelas do corpo, mas também das mazelas da alma. Obrigado, Senhor, por nos permitir, acima de ter saúde no corpo, ter saúde emocional, para vencer as demandas do dia a dia e nos colocarmos aqui, uns frente aos outros, estudando os teus passos, olhando o teu caminho e assim nos permitir segui-lo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, Carol. Então, depois de nos harmonizarmos com esta prece que nos emitiu vibrações positivas, de paz, de saúde, de harmonia, vamos dar início aqui ao nosso estudo. A Jaque parece que tem um questionamento, né? Já que eu trouxesse um texto. Eu li, reli e revi a aula. Foi o que eu quis dizer aqui no momento. Ah, tá. Tá bom. Eu li o material pela última. Ah, tá ok. Então, ela leu, releu e reviu e viu, assistiu a aula novamente, tá? Então, alguém fez isso? Alguém também precisou ler, reler e assistir novamente a aula? Teve algum questionamento, algo que chamou a atenção? Ou está tranquilo até aqui? Podemos passar para o próximo item. Na verdade, o objetivo desse nosso encontro, um encontro presencial por mês, é para que nós possamos fazer um apanhado geral daquilo que nós vimos até aqui. Se alguém tem alguma dúvida, se não tem, se quer acrescentar alguma coisa, se trouxe algum texto, se leu alguma coisa que chamou a atenção e gostaria de compartilhar, então fica à vontade, está aberto a sugestões também, se alguém quiser sugerir algum livro, algum texto, alguma coisa, também pode colocar. Então, deixo à disposição de vocês esses minutos, podem se manifestar. Alguém? Está tranquilo? Então, podemos dar sequência, então? Eduardo, está tudo bem? Está tudo tranquilo? Está todo mundo entendendo? João Otávio, seu Vilmar, Rayane, Vilmar. Então, tá bom. Aqui a Adriana e a Julinha também está tranquilo, né? A Jaque. Então, tá. Então, ainda nos itens da introdução, eu já compartilhei a tela, vocês estão acompanhando, estão recebendo? Então, tá. Então, vamos lá. No item 8º da introdução, ele segue falando das questões que envolviam o esclarecimento de todos aqueles que queriam entender o que era, né? A doutrina espírita. Então, ele diz assim:
Tem algum, eu acho que está retornando o som da Jaque, está pegando aqui no meu microfone. Eu não sei por que a gente não consegue tirar. Colocar no mudo? Vê se deu, cara. Vamos ver. Testando. Eu acho que agora deu, está tranquilo. É que a gente queria ter acesso a tempo. Ah, tá, tranquilo. Então vamos lá. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova como grande, só pode ser feito com a utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. O que ele está querendo dizer aqui? O grupo de pessoas que se reuniu para este estudo, para compreender, teria que ser um grupo de pessoas sérias, perseverantes, livre de prevenções e animados assim de um firme e sincero propósito, né? Um objetivo de chegar a um resultado. Porque o que acontece? Se não houver perseverança em um estudo, nós desistimos muitas vezes na primeira observação. Isso, como dado científico, é fortemente comprovado, né? Então, quantas e quantas vezes um cientista fica observando determinado fenômeno até que ele atinja o seu objetivo. Hoje, por exemplo, atualmente, nós temos essas microcâmeras que são colocadas no meio ambiente. Então, até que se consiga pegar o movimento de um determinado inseto, de uma flor abrindo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, aquele cientista, ele persevera naquilo ali, ele espera, às vezes, dias, noites, meses, para conseguir uma imagem que satisfaz os seus objetivos. Então, por isso que era importante que esse grupo de pessoas fossem pessoas sérias. Então, hoje nós lemos ali ser feito com utilidade por homem sério. Quando ele se referia a homens aqui, ele estava se referindo a homens no sentido do espírito encarnado, não fazendo nenhuma diferença entre homens ou mulheres, certo? Era o grupo. Então, era comum se usar os homens, o termo generalizado, incluindo todo mundo, porque isso é, de fato, uma forma usual de se falar, né? Hoje em dia a gente sabe que gera um pouco de polêmica essas situações, mas, enfim, aqui um professor da categoria de Allan Kardec não ia usar isso de forma a ofender ou desqualificar, até porque ele era uma pessoa além do seu tempo, né? Espiritualista e que tinha uma visão social muito grande, de justiça social muito grande. Então, ele não iria discriminar ninguém. Tá? Então, passamos aqui para o segundo item. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos saberíamos dá-los a alguns que não decaírem da reputação de homens de espíritos, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhes dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar as dos outros. Então, o que ele pretendia com isso? Estudando os fenômenos espíritas que estavam sendo apresentados naquela época, ele não pretendia, em hipótese alguma, desprezar ou violentar qualquer outra crença, mas apenas queria o respeito e consideração daqueles que eles não estavam desrespeitando, que fosse recíproco para com aquilo que eles estavam estudando.
Então, o respeito, a gente sabe que é um caminho de mão dupla, né? Nós não podemos querer que alguém nos respeite se nós não agimos da mesma forma, com a mesma consideração. Isso é a regra áurea, né? Eu ofereço ao outro aquilo que eu quero receber. Mas se eu quero receber, primeiro tenho que oferecer. Então, é baseado na minha postura, na minha dignidade, na minha capacidade de cumprir com os meus deveres, que eu vou conquistar este caminho de mão dupla, de receber aquilo que eu acho que mereço receber dentro do que é justo, correto e digno. Ah, era isso que ele queria em relação aos estudos dos fenômenos que se apresentavam como base para que se conhecesse a doutrina espírita. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves quando propostas ao acaso. E a queima-roupa, em meio de um aluvião de outras extravagantes, ou seja, no meio de uma enxurrada, né, de outras situações extravagantes, demais sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares e complementares. Então, o que ele fala nisso aqui? Esta continuidade do estudo sério está diretamente relacionada ao nosso comprometimento. A gente cai sempre nessa palavra, né? Por quê? Porque nós, por fraqueza humana, né, como espíritos encarnados, queremos as coisas prontas, aquilo que nos facilita. Quando nós somos confrontados com a disciplina, com a persistência, com o comprometimento, muitas vezes nós recuamos. E isso é frequente em qualquer situação, seja uma atividade no trabalho, que exige uma dedicação um pouco maior, a gente acha alguém que faça para nós, né? Então, certa vez, conversando com um colega de trabalho, sobre essas questões, né, que sempre recai sobre os mesmos, sempre se recai sobre os mesmos, e eu disse assim, olha, isso aí é muito da nossa postura, porque nós estamos prontos, nós estamos conscientes que estamos aqui para trabalhar, no nosso local de trabalho, que estamos referindo a trabalho e profissão, certo? Mas tem um outro detalhe muito interessante, isso é muito da postura de um chefe. Por quê? O chefe, muitas vezes, ele tem que observar e dizer assim, não, o Vilmar está sendo sobrecarregado. Se ele sabe fazer, o outro também aprendeu. Por que o outro nunca faz? Porque sempre ele, sempre ele. Então, como chefe, eu vou chamar o outro e vou dizer, não, tu sabe tanto quanto ele. Vocês fizeram o mesmo curso, têm a mesma capacidade, pode até não ter a mesma competência, mas a capacidade tem. Qualificação existe. Qualificação é isso. Então, um bom chefe, um bom funcionário também depende de um bom chefe. Mas, às vezes, o que acontece? O Vilmar sabe fazer, vou passar direto para ele. Eu não quero perder tempo conversando e orientando aquele que fica quietinho no canto dele, sabe que o Vilmar vai fazer e ele vai ganhar, porque é um funcionário público, concursado, se ele fez ou se ele deixou de fazer, ele vai ganhar de qualquer jeito. Graças a Deus não são todos, né? A grande maioria se esmera. Mas é todo um contexto. Assim é o nosso comprometimento com o estudo. Um professor na sala de aula, o que acontece? Ele está ensinando uma matéria nova e ele coloca à disposição do questionamento, mas aquele aluno que está comprometido em aprender, ele questiona. Então, é sempre ele que questiona, os outros ficam só ouvindo. Sabe? Vão na onda, como se diz, fulano vai perguntar, a gente não precisa perguntar. Fulano vai estudar, vai tirar as dúvidas e a nossa também vai ser esclarecida. Aí o que acontece? Quando o professor diz assim, não, Julinha, hoje é a tua vez, tu está entendendo a matéria? E aí dá aquele choque, né? Porque nunca se manifesta, nunca fala, às vezes fica até meio
fora do ar, na sala de aula, não sabe nem o que vai responder. Aí fica assim, não, mais ou menos. Mas por que mais ou menos? Porque ela está envolvida, mas não está comprometida. Acontece também na casa espírita. Então, quando nós estamos comprometidos, nós prestamos atenção naquilo que a entidade, quando chega, nos solicita para fazer. Vocês têm uma atividade, como é o nome aqui? Jardim da Paz. Do Jardim da Paz, que tem um nome, como é que dá o nome quando vocês vão? É uma prática do Sagrado Coração. Uma prática do Sagrado Coração, certo? Então, quem está administrando a casa ou a entidade chegou e falou, olha, vocês têm que ter cada um o seu, a prática é assim, a fala é essa, a prece é essa, o ritual é esse. Aí tem 2 ou 3 que estão prestando atenção. Os outros estão cuidando do horário. Está na hora, porque amanhã eu trabalho cedo, porque eu isso. Aí no outro dia liga para a Jaque, liga para a Adriana, diz assim, olha, como é que é mesmo? Tu lembra o que foi dito? Gente, eu estou dando um exemplo aqui, mas eu não estou dizendo que vocês fazem isso, né? Aqui ninguém faz, todos nós somos... A gente não faz, né? Lá na minha casa espírita também não. Ninguém faz. Aqui, lá, nós todos somos assim, disciplinadíssimos. A gente sabe bem direitinho como é que a coisa funciona. Isso é nosso, são as nossas falhas. Isso que nós temos que trabalhar. Bom, eu hoje tenho estudo. Então, o que é solicitado no estudo? Que eu dê uma lida, que eu dê uma olhada, mas a gente nunca faz. Eu sei porque eu também não fazia, hoje eu faço porque eu estou na condição de orientar, de instruir. Quando eu entendi isso, depois de 3, 4 anos de estudo, eu comecei a me dar conta de sair dessa mesmice, né? Eu digo, não, eu vou me interessar, porque senão não tem jeito, não tem um propósito, estou perdendo tempo, né? Eu quero conhecer mais, então tem que partir de mim, o básico já foi oferecido. Agora eu vou ler as outras obras, as obras complementares, e vou caminhar por minha conta, né? Dentro da casa espírita, mas se eu quero conhecer, ninguém irá ler os livros por mim, ninguém irá estudar por mim. É como uma criança que está lá, ingressa no colégio, aprende a ler, mas ninguém vai ler os livros para ela. A gente lê uma historinha para ela dormir, aquela coisa toda. Mas despertar o interesse na criança, o incentivo a que ela leia, que ela se interesse por uma leitura, é obrigação, é dever nosso. E aí, depois, deixar que ela, por sua conta, escolha, né? Quando já tem capacidade de escolher obras conforme a sua idade, que a gente coloque à disposição. Assim é o nosso comprometimento dentro da casa espírita, com o nosso estudo. Por isso que Kardec dizia isso, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Porque é fato isso, gente, a gente só aprende, compreende lendo. Claro que ninguém quer que ninguém estude para decorar, para chegar aqui e fazer uma prova, não é isso. Eu lendo hoje o Livro dos Espíritos, tem um efeito completamente diferente de quando eu li há 17 anos atrás, quando eu comecei a estudar na nossa casa espírita lá. É diferente. Até porque, dependendo do momento em que nós estamos vivenciando, ele traz uma reflexão diferente para nós. E a nossa maturidade espiritual é isso. Quando nós vamos encontrando essa maturidade espiritual, as coisas vão ficando mais claras. Às vezes a gente lê e diz assim, nossa, parece que isso já era tão fácil, né? Parece que eu já tinha lido isso, parece que eu já vivi isso em algum momento. E quem sabe não? Quem sabe em desdobramento, em outras vidas, porque nós não estamos juntos aqui estudando nesse momento por acaso. Aqueles que estão comprometidos estarão sempre aqui. Alguns outros poderão vir eventualmente. Assim é também no meu outro grupo de estudo, da outra casa espírita. Então, funciona assim, depende muito de nós, de como nós nos colocamos e como levamos essa continuidade em relação ao estudo. Alguém deseja falar, colocar? Vai lá, Rayane. Primeiro, boa noite. Antes de você entrar na sala, eu cheguei um pouquinho mais cedo com o Vilmar.
E aí eu estava falando justamente isso, não sabia nem que o tema era esse, que hoje eu estou de descarada, não consegui ler o texto. Eu vou assumir, assuma a minha descaração. E aí eu estava falando sobre isso, que hoje eu recebi digamos assim, uma intolerância religiosa, e aí eu falei, velho, fiquei até feliz, peguei o meu momento que eu ia ficar desordenada e usei o meu arcabouço das coisas que eu aprendi, porque eu quis aprender, para colocar da forma melhor que eu pude a minha informação e não a agressão. Eu falei exatamente isso para ele, falei, como estudar é divino. Não falei, velho? Antes da gente entrar, porque realmente você consegue expressar dentro da doutrina mesmo. Você não vai falar uma bobagem qualquer, você vai se expressar dentro do que Kardec prega, dentro do que Jesus Cristo prega, você vai conseguir se colocar de forma sadia como eles, né? Nada como estudar. Isso aí. É exatamente isso. A gente aprende e às vezes descobre que nem sempre se faz necessário usar das palavras. Às vezes a gente simplesmente usa do silêncio, tá? Porque tem certas situações que a gente, com o tempo, vai se dando conta que para algumas pessoas nem adianta, tá? Não é que a gente esteja desconsiderando ou se colocando numa postura de superioridade, não. É porque não vai valer a pena gerar uma discussão, porque uma coisa é debater, outra coisa é discutir, né? Então, tem pessoas que às vezes estão ali sendo incentivadas a nos tirar do nosso equilíbrio. Então, a gente percebe isso, pela sensibilidade, a gente ouve a voz da razão que diz assim, olha, deixa assim, encerra o assunto aí, deixa assim. Porque é bem isso que às vezes acontece. Às vezes a gente tem uma maturidade consciencial para poder dialogar naquele mesmo nível sem bater, né? Exatamente, exatamente. Tá certo até aqui? Então vamos lá. Ele parou ali, né? Demais sucede frequentemente que, por complexa uma questão para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre por isso mesmo ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Certo? Então, é uma persistência nossa, né? Eles são os mestres, os professores, e nós nos colocamos na condição de aprendizes eternos, né? Porque nós vamos ler, reler e sempre vamos ter uma observação nova conforme a nossa maturidade para compreender e colocar em prática aquilo que nos é colocado, com assiduidade, obviamente. Tá? Dissemos que os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as em quem reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Ou seja, nós aqui reunidos, estamos, por assim dizer, numa reunião, tá? Com os mesmos pensamentos, em comunhão, em harmonia, só com sentimentos do bem. Então, estes espíritos mais elevados,
podem sim chegar de repente e nos dar uma comunicação, nos dar uma instrução, tá? Ele falava aqui sempre nos espíritos superiores. Por quê? Porque eram os espíritos superiores que passavam as orientações para ele, né? Platão, Sócrates, São Luís, Santo Agostinho, Galileu, espírito de verdade. Então, eram espíritos que eram e são realmente espíritos superiores, né? No nosso caso, nós podemos considerar assim a presença de espíritos mais elevados, né? Nós não vamos receber Santo Agostinho, São Luís, não é para o nosso cacife ainda. Então, ali ele dizia assim, ó, a leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem a nossas custas. O que ele quer dizer com isso aqui? Que toda vez que nós baixamos a nossa vibração, né, que damos espaços a frivolidades numa reunião, a perguntas corriqueiras, o que vai acontecer? Os espíritos elevados se afastam e os frívolos vão entrar. Podem até responder exatamente aquilo que nós estamos perguntando, mas vão estar rindo de nós, como quem diz, ah lá, ó, acreditar. Caíram que nem pato, né? Como se diz. Sabe o que me lembra muito isso, cara? Desculpa te interromper. Não? É o jogo do compasso. Já ouviu falar? Ah, sim, sim. Quando nós éramos adolescentes, entrando na adolescência, eu e o Eduardo, a gente ia para uma pecinha que tinha lá na casa da minha mãe, mais alguns amigos da mesma idade, e fazíamos o jogo do compasso. Ah, é. E respondiam, e eu saía em pânico, em choro, porque eu achava que estava sendo perseguida. Não. O jogo do compasso tem outro nome também, né? O jogo do copo. O jogo do copo, aquelas coisas. O Eduardo fazia muito isso. Aí, Eduardo, eu, hein? Tava brincando. Ele está dizendo que não, que é mentira. Até na casa dos outros, no caso do Éder. A gente sempre ouviu falar isso, né? O jogo do copo, da garrafa. Wiki, não. Então tem essas coisas todas. O que acontece? Hoje, em sã consciência, será que nós faríamos isso? Claro que não, né? A nossa maturidade hoje é outra. Eu tenho compasso ali. Não, vamos deixar assim. A curiosidade dos adolescentes levava a isso. Porque eu, por exemplo, que era medrosa, nem entrava. Eu era assombrada. Deus me livre, fantasma, para mim já bastava os que eu via. Ainda mais vou entrar no jogo do copo. Eu era medrosa. Não, morria de medo. Eu tinha medo de palhaço, tinha medo de cantar o parabéns, eu chorava. A mãe disse que eu era um terror, entendeu? Então, eu já era assombrada por natureza. Então, eu já ia para o jogo do copo? Não, né? Na dúvida, já ficava quieta no meu canto. Mas é isso que as pessoas fazem, na sua leviandade, às vezes. E os espíritos mais elevados se afastam e os zombeteiros ficam ali na volta, né? Estão lendo o nosso pensamento. Então, às vezes, está lá a pessoa, adolescente bobo, né? A letra do nome que eu pensar agora, eu vou me casar. E eles lá, bota M. Vou casar. Eu perguntava. Então, faziam isso. Isso aqui é um exemplo simplista, mas é assim que começam essas leviandades, essas coisas. Às vezes as pessoas, agora falando de uma prática mais séria, buscam a regressão. Tá? É algo muito sério, muito perigoso. A Kardec, na verdade, não traz essa prática para dentro das casas espíritas, justamente por isso, por ser algo perigoso. Existem muitos psicólogos, psiquiatras, espíritas que fazem, mas sabem o que estão fazendo. Estão somando a ciência com
o espiritismo com o conhecimento e não fazem só por fazer. Às vezes há uma necessidade de algo, de um trauma muito grande que precisa ser curado. Não deve, em hipótese alguma, ser usado para questões, por exemplo, pessoais, de relacionamentos. Ah, eu quero saber se o falana me traía na vida passada. Gente, não entra nessa. Isso, espírito superior não vai te responder nunca. Tu vai ser colocado num processo de regressão que vai te deixar pior do que tu já está. Seria antagônico Kardec colocar essa questão, porque ele já nos diz, através dos espíritos, né, que nós somos, quando reencarnamos, somos poupados para que nós possamos evoluir. Então, jamais ele poderia colocar essa prática. Exato, nós somos abençoados com o véu do esquecimento, né? E se houver necessidade, alguns detalhes são colocados para nós, são revelados para nós, tá? Mas isso, por eles, pela espiritualidade, em desdobramento, ou numa reunião mediúnica. Então, se houver necessidade. É para cura de algum trauma a nível causal, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós usamos nas práticas mediúnicas, porque nem tudo está em conformidade com a espiritualidade. Às vezes são invenções nossas, dos médiuns, né? Muitas vezes, os médiuns, eles têm uma super confiança neles mesmos. Então, eles acabam não percebendo que eles estão sendo manipulados, né, pela espiritualidade, porque a gente daqui, nós não conseguimos enxergar o que está no plano espiritual, muitas vezes, na maioria das vezes, mas o plano espiritual consegue enxergar e interagir muito, muito mais conosco. Então, eles têm condições de nos manipular, por isso que a gente tem que sempre ter muita consciência, se autoanalisar e refletir sobre todas as informações que estão vindo, as ideias que estão vindo. E muitas pessoas também, muitas pessoas que trabalham, até olhei aqui e vi a palavra charlatães, era sobre isso mesmo que eu ia falar. Muitas pessoas, elas se aproveitam até em prol dos ganhos materiais através da espiritualidade, sendo que elas não percebem que elas estão sendo manipuladas. Exatamente. E o compromisso que elas estão assumindo com aquela entidade que vai se manifestar logo após o desencarne. Exatamente. Então, você percebe. Não, e é um compromisso muito grande, né? Porque tu estás vibrando muitas vezes numa condição que tu tens uma mediunidade, mas tu não estás usando da maneira adequada. Então, tornou isso uma profissão. Lá no livro do Kardec, que é tipo como se fosse o grau da fascinação, né? Que está lá. A pessoa, ela acredita que está fazendo realmente um bem para a humanidade, né? E isso, infelizmente, a gente vê muito ainda. Bom, eu que venho do Rio, que isso aí é fazer o bem, entendeu? É uma inversão completa do valor mesmo. Exatamente. É não cumprir com o mandamento do Cristo do dai de graça o que de graça recebeste. Então, a mediunidade é algo muito sério. E isso, hoje, a gente está vendo assim, em grande escala. Então, tem médiuns espíritas que já não se dizem mais espíritas, apenas espiritualistas, porque acham que com esse termo eles podem cobrar. E abrange um número maior de práticas, de filosofias, e podem cobrar com terapias ocupacional não, terapias de regressão, terapias de autoajuda. Então, tem muitos espíritas que se afastaram do termo espiritismo e entraram para o termo espiritualista para poder usufruir monetariamente dessa situação. No livro dos médiuns, do Kardec, ele fala, né, que as pessoas pensam, eu vou questionar o guia por quê, né? Mas ele diz que sim, tem que questionar, porque um guia de luz, ele nunca vai se recusar
perguntar 100 vezes para ele se é ele. E se tu questionar ele, ele não vai se importar com isso. Então, a gente sempre tem que exercer esse questionamento, né? A gente não pode deixar de questionar se aquilo que está nos vindo é de uma fonte segura, é de uma fonte do bem, né? Do bem maior. Exatamente. Tanto que ele nos diz que vale rejeitar uma verdade do que aceitar 100 mentiras, né? Então, às vezes, na dúvida, a gente deixa lá. Uma hora vem uma confirmação se é ou não verdadeiro. Então, quando a gente observa isso, nós vamos ver ao longo do estudo aqui como fazer isso, como que a gente age, como que a gente tem uma postura em frente a essas situações de dúvida a uma mensagem ou a um determinado espírito que diz ser muitas vezes quem não é. Tá? Então, nós vamos chegar lá, ele traz isso nas questões bem direitinho. Aqui na sequência já dá para nós termos uma ideia, assim, ó. O que é que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem? Essas reuniões de espíritos mentirosos e frívolos, não, é que eu parei lá em cima, né? A leviandade e as questões ociosas os afastam como entre homens, afastam as pessoas criteriosas. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem? Será respondida, mas por quem? Acontece como se um bando de levianos que estejam a divertir-se propusesses essas questões. Que é a alma? Que é a morte? E outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sisudas, ou seja, sensatas, né, convictas, a vez de comportar-vos com toda a sisudez, na mais ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Então, vejam, né? Nós usamos o exemplo do professor com os alunos, e ele fala exatamente isso. Nós precisamos de critério, precisamos de seriedade. Como a Julinha disse, tem que perguntar, tem que questionar. Eles vão responder. Se eles perceberem que nós estamos de forma séria, né, convicta, fiéis ao propósito de entender, de aprender e compreender, eles vão responder. Se for um espírito com vontade de tirar uma onda conosco, ele vai embora, ele não vai responder mais. Então, por isso que, como a Julinha disse, nós temos que questionar, temos que perguntar. Obviamente, sabermos o que estamos perguntando, né? Perguntar qualquer coisa, né? Tá? Pode falar, Ju. É como o Kardec fala também, eles podem até responder, mas eles não vão falar senão nada com nada, né? Só bobagens. Exatamente. Sim, os espíritos frívolos, sim. Não vai sair conteúdo ruim. Exatamente. Não pode sair conteúdo ruim. É que nem um professor na sala de aula, ele pode até brincar um pouquinho, mas ele, olha, passou aquele momento ali, ele, ó, estamos fugindo do assunto, vamos voltar para a aula? Tranquilo, não tem. Então, é mais ou menos assim, era o que Emmanuel às vezes fazia com o Chico, né? Às vezes brincava com ele, mas o momento maior sempre era um momento sério, né? Então, nós temos a questão da peruca, né? Quando o Chico comprou a peruca para ir para o programa Pingar Fogo, que ele colocou a peruca, que Emmanuel olhou para ele, perguntou se realmente se fazia necessário, ele disse assim, nenhuma palavra sobre isso, né? Então, aquilo se reservava o direito de usar, né? Então, né, às vezes a gente... direito do médium, né, mas era momentos de descontração entre ele e os espíritos que estavam com ele ali, orientando, passando a palavra.
E sobre isso, por falar em Chico Xavier, nós trouxemos aqui, ó, do Livro da Esperança, está aparecendo aí para vocês? Tá? Então tá. Emmanuel, no capítulo 15, na psicografia do Chico Xavier, vai dizer assim para nós, espíritas, instruí-vos. E aí ele pega uma citação de João, né, capítulo 14, versículo 26, e diz assim, mas aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aí está lá, no capítulo 15, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espírita, amai-vos, este o primeiro ensino, instruí-vos, este o segundo. E Emmanuel vai dizer assim para nós, prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens, à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade, e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo da superfície. Imperioso tratar as águas da fonte. No entanto, cansar-nos-emos debalde se não lhes resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos, e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. É um parágrafo para nos fazer refletir, né? Principalmente nos dias de hoje. Espantamos-nos diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Estimulamos tanto na criança, no jovem, no adolescente, as questões da profissão, de uma boa profissão, nos preocupamos com isso, né? Em suprir as necessidades materiais, mas poucas vezes apresentamos Deus a uma criança. Poucas vezes sentamos com uma criança para orar, para falar sobre a espiritualidade, para falar sobre o quanto é necessário uma prece antes de dormir, quando acordar, o agradecer pelo alimento que tem na sua mesa, por todos os bens materiais que ele tem, por todos os brinquedos que chegam à sua mão. Poucos somos aqueles que incentivamos a caridade nas crianças. E aí, quando elas se encontram totalmente desgovernadas, nós terceirizamos a culpa, né? A gente joga para Deus e diz assim, o que foi que eu fiz? Mas não é o que foi que eu fiz, às vezes é o que eu não fiz para despertar naquele espírito que talvez traga consigo o vencer a si mesmo questões mais duras e conhecer a espiritualidade, e se ele não encontrar na família, na estrutura familiar, este apoio, esse despertar, ele sozinho não irá conseguir. Ou então irá encontrar quem faça de forma errada, que é o que acontece muitas vezes em qualquer orientação que eles buscam na internet, né? Eu passei por uma situação bem delicada com o João na escola. Teve um ano, antes da pandemia, que o João apanhou muito. Ele apanhava mesmo. O menino, ele batia no João, ele pisava nos dedos do João, por exemplo, o João ia amarrar o cadarço, ele veio, pisou em cima, ele machucava muito o João. Foi um ano terrível, um ano terrível. E eu tive muitas idas à secretaria de escola, porque percebia que o menino, ele precisava de ajuda. E então, eu conversei muito com a direção da escola, com a coordenação, para que aquela mãe, ela ajudasse de alguma maneira aquela criança, porque ele sofria muito em casa. E a mãe não se importava, mas refletiu em alguém
E eu achei que deveria fazer isso, para que ele pudesse também ter algum tipo de ajuda. Mas, resumindo assim, eu um dia estava na secretaria e comentei sobre isso, sobre os valores que eu passava em casa para o João, que o João não sabia o que era ser machucado fisicamente. E eu fui questionada, assim, pois é, a gente ensina essas coisas para os filhos da gente, mas depois eles vão para o mundo e eles passam trabalho. E eu disse para a pessoa assim, bom, mas se eu não ensinar valores para o meu filho, então o que eu vou deixar para esse mundo? Eu tenho que ensinar para ele que existe o amor, que existe o respeito, que não existe só uma luta pela sobrevivência, né? Então, o mundo, ele quer que a gente seja simplesmente que a gente sobreviva, né? A maldade do outro. Exatamente. O mundo, existem passagens evangélicas que dizem isso, né? Que ouvirás dizer que o importante é rebater, é retrucar, mas não é isso que está nos ensinamentos do Cristo. Ele vem e nos diz, perdoai os inimigos. Reconcilia-te o mais breve possível com os adversários que estão contigo, enquanto estão todos na mesma caminhada. Oferece a outra face, mas o mundo não nos ensina isso, né? O mundo é aquela ideia assim, bateu, levou, né? E ainda temos a ideia da lei do olho por olho, dente por dente. Mas quando chega em nós não gostamos, né? Quando chega nos nossos filhos, nós ensinamos os valores dignos, éticos e morais dentro dos ensinamentos cristãos. Mas, e aí a gente ouve de quem deveria ser exemplo na instrução, na educação, de compartilhar da mesma ideia, nos fazer um comentário desses, né? Aí os filhos vão para o mundo e apanham do mundo. E aí entra a questão de nós dizermos assim, perdoa sempre, né? Oferece a outra face. Mas eu vou ser ridicularizado, vou sofrer bullying. Ninguém sofre bullying de Deus, ninguém sofre bullying de Jesus. Se houver um amparo na família, ele vai superar isso, ele vai superar. É complicado, mas supera. Pode falar, Julinha. Eu gosto muito do Evangelho por causa dessas frases, né, de Jesus, que elas nos ajudam muito a enfrentar essas situações. E tem uma frase que eu gosto muito, que é quando Jesus sofreu a maior injustiça da vida dele, né? Quando ele foi crucificado, ele falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Exatamente. Aquela frase me impactou muito. É o último ensinamento que ele deixa para nós, que resume o conceito máximo de caridade que ele nos traz, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Isso envolve muita humildade. Então, ele ali, nos momentos derradeiros, ele ainda nos dá a maior lição, que para nós é a maior dificuldade, né? Que é o estímulo da nossa humildade. Tu não consegue perdoar se tu não for humilde. Não adianta, é da boca para fora, às vezes. Né? E uma coisa muito importante, assim, que ele nos deu todo o ensinamento possível, porque ele mostrou na prática. Exatamente. Não foi teoria, claro. A gente repassar uma teoria e quando a gente está na prática, a gente agir de outra forma. Exatamente. Mas ele não. Exatamente. Ele mostrou na prática. Mostrou na prática. Exatamente. Por isso que Francisco de Assis tem aquela frase forte que diz, né? Vivencia o evangelho todos os dias. Se precisar, use as palavras. Mas nós fazemos exatamente ao contrário, né? Palavra em cima de palavra, mas na prática, na hora do testemunho, a gente faz que nem Pilatos, né? Lava as mãos, assim, rapidinho. O Pai João usou uma frase uma vez num texto que dizia assim, que a credibilidade do evangelho ela está diretamente ligada à atitude do cristão. Exatamente. É a postura que fala, né? É a postura, é a maior divulgação que nós podemos fazer do evangelho através da nossa postura. Não adianta ir para os montes pregar, se a nossa prática, quando descer dele, em comunhão com os irmãos, for totalmente diferente. For totalmente diferente. E Emmanuel segue dizendo aqui no nosso texto assim,
monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos para afastar de nós mesmos os vícios do pensamento, com o que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais. E, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatemos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. Emmanuel. Com essa mensagem, nós encerramos, então, o nosso estudo de hoje. 21 horas já, não, mas podemos seguir se vocês quiserem. Mas é uma mensagem forte, né? Nós nos preocupamos com as curas das doenças, de tantas coisas que já alcançamos benefícios da medicina, da tecnologia, mas a nossa cura moral ainda está devagar. Mas a misericórdia divina nos alcança, né? E pela bênção da reencarnação, nós vamos buscando acertar. Hoje o estudo me lembrou bastante de um outro estudo que eu tenho, só que da escola, que a gente está vendo sobre um autor que ele escreveu um livro que se chama A Sociedade do Cansaço, que é uma sociedade que está sempre em busca de entender, de ser bom, por exemplo, na matemática, na ciência, mas nunca está em busca do seu próprio melhoramento. Ser bom consigo mesmo. Melhor, né? Por que a gente não supervaloriza ser empático, mas a gente supervaloriza ser inteligente? Exatamente. Melhor frente ao outro, mas não melhor para si mesmo. Né? Exatamente. Aí a questão da nossa evolução, ela entra no contexto intelectual, moral, espiritual, físico. Por isso que Kardec nos coloca que nós temos que cuidar da saúde do corpo físico e da saúde do corpo espiritual. Por quê? Porque essas duas capacidades têm que evoluir juntas, a intelectual e a moral. Nós não conseguimos isso numa única encarnação. O mundo é de expiações e provas, então a gente vai e vem, vai e vem. Numa encarnação tu desenvolve mais um lado, na outra mais o outro. Aquilo que tu descobre, que tu desenvolve intelectualmente, muitas vezes numa outra existência tu é colocado à prova para ver se tu vai colocar aquilo realmente em prática, né? Então, quantos e quantos cientistas nós vimos que perderam as suas reencarnações porque usaram todo o seu conhecimento para o mal, né? Então, nós temos aí grandes exemplos na história da humanidade que a gente nem precisa citar aqui, né? Alguém mais? Está todo mundo já com sono, amanhã o povo trabalha. Então, podemos encerrar. A Jaque fez a nossa prece inicial. Vamos ver quem é que está aqui. Seu Vilmar, faz a nossa prece final, por favor. Ó, ele riu. Vamos ver se ele faz aqui para nós. Vou fazer. Então vamos lá. Vamos aquietar nossos corações. Vamos pedir ao Pai que essa aula seja proveitosa para todos nós, que a gente possa colocar em prática tudo o que a gente aprendeu, o que está aprendendo,
o que vai aprender ainda. E que tenhamos uma semana abençoada, com saúde e com muito estudo. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Que a nossa semana realmente seja assim, abençoada, com muita saúde, com reflexões para o nosso melhoramento. Obrigada, gente, por hoje. Até terça que vem, se Deus quiser. Beijo. Terça. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Encerrou, Vilmar, a gravação?